Olá, bem-vindos cancerianos, sejam bem-vindos ao canal A Voz de Deus Oráculo Cancerianos. Ok, então vamos lá, bora. Cancerianos, próximos 15 dias, leitura atemporal, certo? Já deixa o like neste vídeo, tá? E eu peço de coração mesmo a sua ajuda, não tô brincando não, tá? Porque muitas vezes, né, a gente deixa colocar o vídeo no final, mas aí pula, não coloca o vídeo, né? Sei lá, alguém chama, bate na porta, você abandona o vídeo e às vezes você, né, deixa de colocar esse like aí, mas faz muita diferença aqui para este canal, tá bom? Então o seu apoio é bem importante, tá? Não tô com a mínima vergonha de pedir esse seu apoio. Vamos lá. Inclusão e unir as pessoas, trazer todos, né, para uma energia de união e de inclusão. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Essa é a energia. Complementado com a leoa, que fala de proteção. Interessante, hein? Interessante. Complementado também com o enforcado. Câncer, essa energia aqui é um pouco a sua cara, né? Mas é como se tivesse um porém, um pequeno porém, né? Aqui temos uma pessoa, tá, que se importa muito com a família, que sente-se muito mais feliz quando todos estão juntos, unidos, que gosta de receber, que gosta da muvuca, do junta, né? Principalmente nessa situação de família, tá? Ou dessa ideia de família, de grupo, de união. Mas aqui é como se tivesse algo aqui que não tá tão legal nessa situação, algo que tá te deixando um pouco confusa, algo que está impedindo isso de acontecer, essa união de acontecer, e essa energia aqui tem te tirado um pouco a paciência, né? Vamos tentar entender aqui. É como se faltasse algo, falta um fio nessa história, né? Temos aqui falando dos seus próximos 15 dias. Os lírios, a árvore, o coração e os peixes. E é um pouco sobre isso, tá? É como se aqui novamente a gente tivesse, tá, a sua lembrança do que é família, do que é estar junto, da união, do grupo, tá? Mas tá imperfeito aqui. Talvez você não consiga que as coisas sejam como eram antes. Talvez seja difícil juntar as pessoas, talvez seja difícil fazer com que as coisas fossem como antes. Vamos entender aqui. Complementa, por favor. E é um pouco sobre isso mesmo, né? É como se você quisesse que as coisas fossem como já foram, né? Mas elas não são. E é importante você entender que tudo muda nessa vida, né, Câncer, tá? Tem algumas pessoas aqui, principalmente, muitas vezes você não é canceriano, mas você tem um ascendente ou tem um aspecto forte em Câncer, então essa leitura é para você. Também pode ser que você tenha vindo aqui espiar sobre a vida de algum canceriano, então adapta, tá? Mas essa pessoa, tá, de quem eu tô falando aqui, essa pessoa, ela realmente gostaria que as coisas fossem como foram no passado, que a família fosse mais unida, ou que um determinado grupo fosse mais unido. Só que é impossível segurar o tempo, tá? É impossível fazer com que as coisas voltem a ser, né, como eram, porque as pessoas crescem, as pessoas se mudam, as pessoas casam, as pessoas têm filhos, têm empregos, têm toda uma
uma vida, né? E cada um tem a sua vida além de um grupo de amigos, além de um núcleo familiar, né? E é importante que você assimile isso, que as pessoas não necessariamente deixaram de se amar, mas simplesmente que às vezes de um modo certo ou de um modo errado, né? Elas têm prioridades, elas têm outras atividades, é difícil se juntar, né? É difícil estar todo mundo unido, tá? É importante que você assimile isso. Talvez você vá perceber isso durante esses próximos 15 dias, tá? O que mais que nós temos aqui? Temos a carta e o jardim, também falando talvez sobre um convite, tá? Um convite, um combinado, né? Pode ser que conversas em redes sociais também, tá? Que podem estar sendo, acho que até mais para esse lado, hein? Conversas em redes sociais, informações, tá? Que podem ser confusas, serem incompletas, confundirem ainda mais a sua mente. Muito cuidado, tá? Com golpes, com a vitória aqui, tá? Na verdade, né? A vitória invertida aqui falando sobre, é um 6 de paus, né? Falando sobre algo que não é algo a se comemorar, que não é algo a se gabar também. Muito cuidado também, tá? Sobre se expor na internet, tá? Tem isso aí, isso pode ser complicado para você mais tarde, fique bastante atento, tá? De não se expor na internet, de não se gabar na internet. Também em redes sociais, você não sabe quem está olhando, você não sabe como vão utilizar essa informação. Do mesmo modo, tá? Pode ser que você lide com pessoas que possam ser um pouco irritantes aí com suas opiniões, tá? E isso possa até gerar uma certa tensão. Então, muita atenção nas redes sociais, tá? Aqui também fala de um certo modo, de algum tipo de papel, tá? Que você pode estar esperando, algum tipo de decisão, algum tipo de permissões, assinaturas de contrato, informações, né? Protocolos, tá? Que podem de alguma maneira serem confusos, tá? E te levarem a alguma frustração, tá? Por exemplo, você falou com alguém aí para trocar um determinado plano, um determinado serviço, tá? E foi mal compreendido, pode ter dado problema aí, pode te dar incomodação, tá? Mas, então tem essas energias aqui. O que mais nós temos? A torre. Temos os ratos, temos a raposa e o urso. Complementado aqui com um cavaleiro de ouros, aqui eu sinto que o que pode acontecer, tá, é que algumas coisas que estão sendo planejadas, elas talvez não sejam boas ideias, tá? Então, pode ser que algum tipo de que você possa perceber algum tipo de má gestão, você possa perceber algum tipo de, às vezes até roubo, trapaça, né, até fraude, tá? É bem complicado, mas você pode perceber isso, principalmente se você tem um negócio, tá? E você pode perceber esse problema de gestão de negócios ou gestão da sua casa,
tá? E perceber que as contas não estão batendo, tá? Ou perceber que se você tem funcionários, né, que as coisas não estão saindo como esperado, tá? Que essas pessoas não estão seguindo as ordens como esperado, isso pode deixar bem frustrado, frustrada, tá? Se você tem crianças pequenas também, elas podem estar aprontando, né? Sem que você saiba, você pode descobrir nos próximos 15 dias. Mas eu sinto assim que tem muito mais a ver com uma questão de má gestão, tá? Inclusive ser você mesmo pode ter, né, escolhido aí um caminho sobre como gerir o seu negócio ou a sua vida financeira, que aí você pode perceber que não foi uma boa opção, que você percebe que teve prejuízos e aí você fica bem chateado, tá? Ou, né, também pode acontecer que uma pessoa fique chateada com você se achar que você não tomou boas decisões, tá? Mas aqui eu sinto mais mesmo uma situação de você ficar chateado, chateada, tá? Ou ser muito próximo de você, tá? Não ser você o causador, mas outra pessoa. Mas a grande questão é que tá tendo um prejuízo aí, de alguma maneira, tá? Próxima linha que a gente começa com o anel e passa para a criança. Temos o caixão, temos a montanha. Complementando aqui com um sete de ouros. Muito linda essa carta. Aqui eu sinto que é como se um novo caminho que você fosse seguir, uma nova parceria, uma nova contratação, às vezes, tá? Acabasse não acontecendo e isso dificultasse mais para frente ali, dificultasse algumas decisões de negócio, de trabalho, talvez, tá? Então pode ser que você estivesse esperando, né, uma contratação, ou você, né, estivesse contando com a ajuda de alguém e isso não vai acontecer, tá? Como se fosse abortada a missão, tá? Algo que foi combinado, que iria acontecer ou que começou a acontecer recentemente é abortado e isso dificulta daqui para frente muitas coisas, tá? Tornando muitas coisas mais complicadas do que necessário, tá? Isso adapta aí um pouco essa situação, tá? Tem aqui, poderia ter para muito poucas pessoas, tá? Realmente uma situação de um relacionamento, tá? Amoroso que termina, tá? Mas eu sinto muito mais que isso tem a ver com dinheiro, com negócios, com projetos, tá? Um caminho novo que foi tomado recentemente, talvez não leve a nada ou acabe, ou que acaba causando, né, maiores dificuldades, tá? O que mais? A mulher, o homem, a cobra, a foice, e temos aqui um 2 de espadas. Aqui eu tenho um pouco de dúvida sobre essa energia aqui, tá? Porque eu sinto duas pessoas que não estavam bem entre si, que não estavam bem, né? Que estava tendo um climão entre essas pessoas e que isso poderia finalmente acabar, né? Mas esse 2 de espadas aqui tá falando sobre algo que não era percebido. Interessante. Deixa eu esclarecer aqui a cobra, por favor, a cobra.
Imperatriz. A Imperatriz, o mundo e o diabo. Interessante, aqui é como se tivesse algum tipo de ligação entre essas duas pessoas, que é como se essas duas pessoas, ou pelo menos um deles, não conseguisse entender a importância, tá, dessa relação. É como se houvesse uma grande ligação próspera, uma energia bacana entre essas duas pessoas, mas temos aqui também algo que não está certo nessa relação. Temos algo que não está certo nessa relação, que não funciona direito como deveria funcionar, né? E me parece que as coisas começam a melhorar agora. Acho que é isso, tá? É como se houvesse aí algo que impedisse, mas que as coisas começam a melhorar. Vamos ver. Deixa eu pedir uma confirmação aqui. Confirma ou não? É isso aí, exatamente. Tá, então as coisas começam a melhorar, começam a expandir, digamos, né, com um fim, né, com um corte de uma desconfiança, talvez, de um jogo meio complicado entre essas duas pessoas, tá? Que essas duas pessoas, elas não estavam jogando limpo uma com a outra, tá? E isso prejudicava tudo de bom que podia haver entre esse casal. E eu sinto que é uma energia de casal mesmo, tá? De um homem e de uma mulher, independente do que é o assunto, né? Se é um assunto de negócio, se é um assunto de casal, tá? Como se essas pessoas estivessem se picando, né? Se bicando aí, sem necessidade, por exemplo, tá? E eles funcionam muito melhor quando eles estão agindo em conjunto, tá? Última linha, a chave, cavaleiro, o buquê e a cruz, complementada com a rainha de ouros. Aqui tá falando pra mim que é como se uma oportunidade que você esperasse, né, algum tipo de presente, algum tipo de coisa bacana que fosse ali acontecer, que você aguardasse que fosse acontecer, um sonho muitas vezes, né? Não vai acontecer agora, pelo menos, tá? Mas isso a princípio não é ruim para você, tá? Isso vai te poupar muito trabalho neste momento, tá? E vai te poupar muita energia neste momento. Então, nada diz que não vai acontecer depois, mas neste momento não vai acontecer, tá? Algo que você gostaria que acontecesse, então interpreta aí, né? Algo que você estava esperando, né? Isso não vai, por algum motivo, vai ser adiado, vai ser cancelado, tá? E não acontece, enfim, mas também te poupa de algumas coisas, tá? E aí no frigir dos ovos é como se ficasse tudo bem, tá? Confirma pra mim aqui, por favor, o cavaleiro, tá? Cavaleiro são 10 de copas, que era algo que você possivelmente queria muito, ficou bem chateado, tá? De não conseguir. Temos um 7 de paus, falando assim, também teve, né, um certo joguinho sujo aí na história, tá? Pra você
te impedindo, tá? O Rei de Ouros aqui é o responsável, tá? Então teve... Eu diria até que isso é um pouco de um teste, tá? Vamos ver que esse Rei de Ouros aqui, o que ele quer com essa história aqui? O 9 de paus, ele tá preocupado. Tá? Como passa aqui o sentimento do rei, Eu tô desconfiada de algo aqui, o rei. Manipulação, né? Falei que eu senti que era um teste aqui, manipulação. Ou ele foi manipulado, tá? Ou ele tá nessa... meio que fez essa... fecha a porta, fecha essa porta, essa pessoa ela fecha essa porta numa manipulação, ou ele foi manipulado, tá? E o que leva essa pessoa a fazer isso, afinal de contas? A força é uma situação aqui que envolve muitas vezes o controle, né? O controle. E o que acontece? Fala pra mim da cruz, a cruz. Temos um 3 de copas. Na verdade, acaba sendo bom pra você. E a temperança, olha, vai acabar sendo melhor pra você do que você imagina, tá? E temos o lobo. Então, aqui, invertido, tá? Como se isso te poupasse de alguns problemas, tá? Isso acaba o fato dessa pessoa ter fechado a porta de algo para você, basicamente, foi meio na maldade, tá? Que essa pessoa faz isso, ela pode não admitir nem para ela mesma, tá? Mas tem um quê aí, tem um jogo que pode até ser uma coisa de uma armadilha do próprio ego, né? Para essa pessoa, tá? Mas o que é mais importante, né, que quando essa carta caiu aqui, eu tive certeza, tá, que isso seria melhor para você do que essas pessoas imaginam, tá, quem esteja envolvido. E aqui, né, quando o louco caiu aqui, confirma para mim, tá, que é como se te poupasse de ir às cegas para algum lugar, ou de você realmente ter problemas, porque eu sinto assim que talvez você caísse numa armadilha. Essa que foi a minha grande sensação. Confirma pra mim o louco, só pra gente ter certeza. Um 10 de ouros invertido, né? Falando que talvez fosse uma situação ruim, né? Que não te levasse a lucros. E um 5 de paus, que causasse muito conflito, muita inveja muitas vezes, né? E a justiça aqui, e pudesse levar a questionarem uma questão de quem merece, quem deixa de merecer, né? Então, a princípio, né, pode ter havido aqui uma situação desse rei de copas, seja quem for, né? Um homem, uma mulher, um chefe, enfim, tá? Ele pode ter sido manipulado, ou ele quis fazer uma manipulação aí, fazer um jogo, uma jogada inteligente, tá? Só que nessa jogada inteligente, interessantemente, não é ele que ganha, quem ganha é você, tá? Porque você deixa de passar por uma situação que te colocaria num determinado risco, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo assim, vamos supor, né, que você estivesse aguardando, por exemplo, uma promoção, né? É um exemplo que me veio aqui na mente. Só que essa promoção, talvez ela não fosse boa para você, porque iria te colocar num cargo para o qual você não é a melhor pessoa, né? Então isso poderia causar, no final das contas, a sua demissão, né? Enquanto você, tendo tempo de se aperfeiçoar, tendo tempo de avaliar melhor a sua carreira, você percebesse que aquela promoção, que aquele cargo era um cargo muito complicado, era uma situação que te levaria a ter muito estresse, né, te levaria a ter muita complicação, que não daria, por exemplo, o lucro esperado para a empresa, e aí você seria demitido, demitida, culpado de alguma maneira, né, as pessoas colocariam toda a culpa em você. Então, esse é o tipo de situação que eu senti aqui, tá? Então,
entenda, né? Aceite quando às vezes as pessoas tentam nos prejudicar e muitas vezes o tempo mostra, né, que na verdade essa pessoa praticamente foi um favor pra gente, tá? Então aceite muitas vezes, né, que tem situações que vêm para o nosso bem, só que disfarçadas, né? Tá? Câncer, eu ia falar Gêmeos, não sei porquê, mas a gente finaliza a sua leitura aqui, então, tá? Finaliza com a culminação da visão, tá? Que é exatamente o que eu estava falando aqui, é como se você pudesse, muito em breve, tá? Perceber, ter uma visão mais completa das coisas, tá? E é onde você vai perceber aonde o universo está te levando e porque algumas coisas não te foram concedidas, não te foram dadas, digamos assim, né? Facilitadas, mas era exatamente para te proteger, tá? Então, trabalhe com isso, né? Trabalhe da melhor maneira possível, tá bom, Câncer? E tem coisas aí que não estão mesmo no nosso controle, né? Aproveite esses próximos dias, nos vemos na próxima. Até mais, tchau, tchau.